O Master Dicas de hoje vai falar sobre economia de energia. Pequenos detalhes que podem fazer a diferença no seu bolso e também ajudar a preservar o meio ambiente. Nós estamos aqui com o professor Luciano Couto. Ele vai falar sobre alguns mitos e verdades na hora de economizar energia. Começando por algo bem simples: a lâmpada que você escolhe para colocar na sua casa. É verdade que a fluorescente é mais econômica do que a amarela? Sim, é verdade. Isso daí é provado por laboratórios, por especialistas da área em geral. E quando você, às vezes o consumidor, ele pensa em adquirir a lâmpada amarela, que é conhecida vulgarmente, mas a lâmpada incandescente, pelo preço dela. Só que ao longo prazo ela vai sair muito mais cara na conta de energia. Uma lâmpada de LED, por exemplo, ela é bem cara hoje no mercado, mas ela dura cerca de 5 anos. Enquanto isso, a lâmpada incandescente dura cerca de 3 meses, 4 meses. Sem falar do custo que ela vai trazer para a conta de energia elétrica. Em relação aos computadores, é melhor deixar ligado o tempo todo ou ligar e desligar à medida que for usar? Isso vai depender do tempo que a pessoa vai deixar ele ocioso, sem funcionamento. Se for um tempo superior a 15 minutos, meia hora, é importante que você desligue, porque ele vai consumir mais. Agora, se for menos de 15 minutos, menos de 20 minutos assim, você pode deixar ele ligado, parado e depois retornar, que vai ser um custo normal. O chuveiro é sempre considerado o grande vilão nessa história, né? Mito ou verdade? É verdade. Um chuveiro elétrico ligado, por exemplo, de 5.400 watts, que é o mais comum que a gente tem na nossa região, ele consome o equivalente a 100 lâmpadas incandescentes naquele período. Então ele consome bastante. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem resistência, chuveiros elétricos de 12.000 watts, ou seja, 200 lâmpadas incandescentes. Então realmente ele é o grande vilão. A gente tem que procurar economizar ao máximo e ter um banho bem prático. Higiênico, mas bem prático. Chuveiro e ar-condicionado 220 volts gastam menos energia do que os de 110? Os aparelhos em si, eles não vão gastar mais ou menos dependendo da potência dele. O que acontece aí é que uma rede 220 volts, geralmente ela é menos carregada. A gente só tem um neutro na nossa rede. Esse neutro é o que faz a combinação para dar 127 volts. Já 220 nós temos 3 alimentações no mínimo, então acaba tendo um efeito melhor, mas não que o aparelho em si ele vai consumir menos ou mais. Se a instalação de 127 for bem realizada, bem instalada, vai consumir praticamente a mesma coisa. Como é que deve ser o uso eficiente do ferro de passar e da máquina de lavar? Então, se tratando do ferro de passar roupas, é importante que a pessoa se organize antes de passar. Ela prepare a maior quantidade possível de roupas, de peças de roupas, para poder utilizar de uma vez só. Que o gasto do ferro de passar roupa, o maior consumo dele é quando você fica ligando e desligando em horários diferentes, passa uma peça aqui, passa uma peça ali. O tempo que ele esquenta é o tempo que ele mais consome. E a máquina de lavar? A máquina de lavar, por outro lado, também a gente tem que pensar na capacidade dela. Quando você prepara um conjunto de roupas para você lavar dentro da capacidade da máquina, o máximo que você puder aproveitar dessa capacidade, você vai economizar. Parecido com ferro de passar roupa, você não pode deixar umas peças para você lavar agora, outras depois. É bom fazer um conjunto e lavar tudo de uma vez só. Pouquíssimas pessoas acham que tiram o aparelho da tomada na hora que eles estão desligados, né? Faz diferença? Faz diferença sim. A verdade é que cada aparelho que continua ligado à tomada, que seja um computador, que seja uma TV, que seja um aparelho de som, ele consome no mínimo 1 watt-hora de energia elétrica. Então é importantíssimo que a gente tire os aparelhos da tomada. A gente está passando uma crise energética, não apenas a nível de nação, mas a nível de mundo mesmo, a nível mundial. Então, se cada um fizer a sua parte, eu creio que a gente pode contribuir muito para isso daí, para essa mudança. Com certeza, vocês viram aí algumas dicas, mas tem uma também que é fundamental, né? É em relação ao profissional que vai fazer as instalações na sua casa. Às vezes a gente pensa que, eu mesmo vou passar aquele fio, eu mesmo dou um jeitinho, mas não é por aí. Tem que ter um profissional capacitado para fazer essas instalações, senão não adianta nada, né? Não adianta. Na verdade, instalação elétrica é algo muito perigoso e também criterioso. A gente precisa, tem toda uma regra, tem toda uma NBR
a ser seguido, uma norma eficaz a ser seguida. Então não adianta você comprar equipamentos mais baratos ou equipamentos que economizam no selo Procel, lá está lá, selo A, e você vai ter uma maior economia por pura e simplesmente comprar e não trabalhar bem a sua questão da instalação elétrica. Precisa de um profissional capacitado, porque ele vai saber dimensionar os fios, dimensionar as tomadas e preparar a instalação da melhor maneira possível para atender e economizar no bolso do cliente e trazer uma melhoria também para a nossa nação no que diz respeito ao consumo de energia elétrica. Obrigada pela sua participação, e você aí de casa, a gente espera que você tenha gostado.